Pessoal, então retomando aqui a correção da prova que vínhamos fazendo aqui, tá? Da prova, não, né? De uma lista de exercícios, prova, não sei o que a gente pode chamar. Então, a gente viu aqui no outro vídeo, CP e CPK igual a 1,55. Como ambos são iguais, logo o processo é centrado, tá? E como ambos são maiores que 1, o processo é efetivamente capaz, tá? Alguém tem alguma dúvida que quer colocar aqui nesse exercício, perguntar alguma coisa? O Daniel e o Thiago perguntaram antes, e aí eu falei, disse, não, tem que mostrar as cartas, agora todo mundo ficou com receio de perguntar. Pode perguntar, pessoal. O máximo que vai acontecer é levar uma porrada, mas pode perguntar. Porrada virtual, se fosse na sala de aula, ainda podia jogar uma caneta, apagador. Dúvidas? Sem dúvidas, então vamos seguir. Para a implementação de CEP em uma empresa de fabricação de rolamentos industriais, é necessário controlar o diâmetro interno de cada peça. A especificação do diâmetro interno do rolamento é 40 mais ou menos 4 milímetros. Para iniciar a implantação do CEP, o engenheiro de qualidade fez 20 coletas, com 3 rolamentos em cada coleta, e montou a tabela abaixo, onde são apresentadas as médias e amplitudes de cada coleta. Então, médias e amplitudes aqui. Com base nos dados acima, pode-se afirmar que apresente os cálculos e desenhe a carta. Então, vai ser a letra D, né? O processo vai ser estável, limite de controle superior e inferior da carta de média 43,37. Vamos olhar por quê. Tá aqui, então. As 20 coletas, a média 39,95. Tá? Praticamente 40. E a média das amplitudes, 2,64. Tá? Então, com isso, a gente pôde calcular os limites, né? O A2, D3 e D4. Aqui o N é igual a 3, né? 1,023, eu acho. Isso. Tá? Então, limites 43 e 37. E olhando para as duas cartas, ou poderia ter desenhado lá naquela carta que eu coloquei, aquele lá, como é uma lista de exercícios que foi aproveitado de uma prova. Na prova, o pessoal tinha que desenhar a carta à mão, tá? Então, aqui pode ser ou no Excel ou lá no Word mesmo, se alguém desenhou à mão, quis escanear, sei lá. Então, carta de média, carta de amplitude. Então, a gente pode ver aqui, não temos tendência nem superior nem inferior. Não temos 7 ou mais pontos acima ou abaixo do limite. Temos aqui alguns pontos que estão bem no limite, né? Então, senão aqui eu teria uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, esses pontos aqui eles são 40, então eles estão igual ao limite central, tá? Então a gente não considera que eles estão abaixo. Tá, pessoal? Então, o processo, olhando a carta, a gente pode dizer que é um processo estável, tá? Então, sendo o processo estável, eu já poderia ficar fora essa e essa, tá? Então, agora os limites. Superior e inferior, respectivamente, da carta de média. Poderia ter pedido da carta de amplitude, mas foi pedido da carta de média. Carta de média, então os limites, a gente calculou aqui,
42,65, né? Aqui. Ô, droga. 42,65, 37,25. Qual é a alternativa que mais se aproxima disso, ou é igual disso? 43,37. Tá, pessoal? Isso aqui, de novo, foi aproveitado uma prova, que era para o pessoal fazer a prova à mão, tá? E aí não tinha todas aquelas casas que o Excel tem. Tá? Então, essa é a alternativa. Acho que aqui não tem dúvidas, né? Com base no cálculo de CP e CPK, podemos concluir que processo efetivamente capaz, efetivamente não capaz e centrado. Por quê, pessoal? Por causa disso aqui. A especificação é 40 mais ou menos 4, né? Desvio padrão, mesma coisa aqui, média das amplitudes dividido pelo índice D2, tá? Que a gente tem que pegar lá na tabela. Então, CP é limite superior menos o inferior dividido por 6 vezes o desvio. Essa é a fórmula do CP que está lá nos slides da aula. 0,85. CPK inferior, média menos limite inferior, dividido por 3 vezes o desvio. E CPK superior, média, limite superior menos média, dividido por 3 vezes o desvio. Tá? Então, aqui, pessoal, podem olhar que ele é não capaz, potencialmente não capaz, porque o CP é menor que 1, e efetivamente não capaz, porque o CPK é menor que 1. Disso não se tem dúvida, né? Então, se nós voltarmos lá para as alternativas, a gente não tem dúvida que ele é não capaz. Potencialmente e efetivamente não capaz. Então, tudo que diz que é capaz, a gente tira fora. Não capaz, não capaz, tá? Potencialmente e efetivamente. Potencialmente capaz, ó, não é potencialmente capaz. E aí, fica essa dúvida. Ele é potencialmente capaz, efetivamente não capaz e centrado. Ou descentrado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Como os valores são muito próximos, a gente pode considerar isso aqui como um processo centrado. De novo, como vocês fizeram esse exercício no Excel, em casa, vocês conseguiram fazer todos os cálculos com todas as vírgulas possíveis. O Excel guarda esses dados. Se fizer esse exercício à mão, provavelmente vai chegar todo mundo aqui em 0,85. Se nós botarmos mais casas aqui, ó, 0,8436, 0,8543, 0,8649. Então, quem respondeu que é centrado está certo e quem respondeu que é descentrado está certo também. Tá? Então, até vou colocar aqui e vou salvar aqui. Então, esse aqui, tanto um quanto o outro, eu vou considerar como correto se vocês responderam, tá? Porque, vamos lá, matematicamente ele é descentrado, né? Só que fazendo isso à mão, numa prova, daqui a pouco não tem todas as vírgulas. Eu acho que alguém até me fez esse questionamento, foi o Cristiano, né? Alguém me fez esse questionamento aí por WhatsApp. Não lembro quem de vocês foi. Fui eu, professor, o Lucas. Ah, o Lucas? Isso. E aí foi isso que eu respondi, né? Ele é centrado. Aham, exatamente. O valor, ele não, digamos assim, ó, ele não bate na tampa, mas ele é ali, tá? Então, e quem respondeu descentrado, porque ele não bateu na tampa, também não vou considerar errado. Tá bom? Baseado na especificação e sabendo que os dados seguem uma distribuição normal, qual percentual esperado de índice de produtos de itens fora de especificação? Aqui é barbada, né? É a gente usar a tabelinha normal, calcular o Z.
Então, o que eu estou interessado? Estou interessado em itens maiores do que 44 e menores do que 36. Tá? Então, os V, do menos infinito até 36. Então, 36 menos a média dividido pelo desvio, me deu esse Z aqui, que na tabela me dá esse valor. Tá? E do menos infinito até o 44, que é o ponto de interesse, menos a média dividido pelo desvio. Ou seja, esse valor aqui. Só que esse valor aqui não é o que eu quero. Esse valor aqui é do menos infinito até o ponto de interesse. Só que eu quero saber do 44 até o mais infinito. Logo, eu faço 1 menos esse valor aqui que eu achei. Tá? E depois eu somo esses dois valores. Tá? Somo esse mais esse, dá em torno de 1% de itens fora de especificação, tá? Em torno de 1% de itens fora de especificação. Certo, pessoal? Alguma dúvida aqui? Ô, professor, eu fiquei com dúvida ali quanto ao desvio padrão, porque Uhum. eu lembro que até a gente começar a ver CP e CPK, a gente usava o desvio padrão no Excel ali das médias lá, né? Antes de ver CP e CPK, a gente usava o desvio padrão do Excel, lá pelas médias das leituras. E daí eu fui nessa aí e acho que deu ruim. Deu ruim. Porque, Eu falei lá na aula, se tu olhar até lá no vídeo. não, eu vi, tu frisou bem ali, só que eu achei que era só para questão nova. Achei que o antigo mantinha do jeito que a gente vinha fazendo antes. Não, cara, assim, ó. O desvio padrão no Excel, tu pode usar se eu não tivesse te dado as médias, tá? Aqui eu falei que é o N igual a. Deixa eu ver aqui, acho que é o N igual a 3. Ó, são 20 coletas com 3 rolamentos, tá? Então, se eu tivesse dado as 3 colunas e pedido para tu calcular a média, aí tu poderia usar a fórmula do desvio padrão. Tá? Como eu já te dei a média pronta, como tu não tem os dados mãe, é isso que eu quero dizer, tu já tem a média das 3 Sim, coletas. não tinha as coletas. Isso. Se tu tivesse as coletas, tu ia poder pegar o desvio padrão de todas as coletas. Então, essas 20 aqui, vezes 3 coletas, dariam 60 dados. Se tu tivesse os 60 dados, dados base, dados mãe, que a gente chama, poderia fazer o desvio padrão pela fórmula do desvio padrão. Porém, como tu não tem esses dados base, tem que usar essa formulinha aqui, que é uma inferência. Então, ele não é só para aquela questão. Então, de repente, até te peço desculpa, me expressei mal lá na aula, deveria ter enfatizado um pouco mais, tá? Mas Tá, como tu não beleza. tem aqui os dados mãe, tu já tem as médias dele, tá vendo aqui? Aí tu não pode usar o cálculo do desvio padrão, porque o desvio padrão das médias não é igual ao desvio padrão das coletas em si, tá? Entendi. Provavelmente o Mas valor... sempre, Sim, Larissa. Pode falar. Larissa? Acho que ela caiu. Então, o teu desvio deu 1,19, provavelmente, né, isso Rodrigo? aí. Aham. Aí é 1,7, tá? Mas também Pô, não vamos se pegar no detalhezinho desse aí, né, professor? mas isso aí roda muita gente. Não, tô brincando. Pois é, mas não vai ser hoje, né? Não Tô, vai brin ser esse ano. tô brincando, cara. Agora, Não vai ser dessa vez. nós temos que tentar descontrair, cara. Tá complicado, né? Vamos tentar descontrair. Pois é. Puxa vida, a guria ia fazer uma pergunta lá e derrubei ela. Bueno, daqui a pouco ela entra aí e faz a pergunta, tá? E mais alguém, alguma questão com relação, alguma pergunta com relação a essa questão? Não, ninguém. E a última, tia,
Aí a última não tem um certo e errado aqui, tá, pessoal? A última é uma questão dissertativa aqui, poderiam apagar essa tabela aqui, não sei porque que eu deixei, acho que não, coisa nem deixei. E aí, escrever, colar coisas dos slides. Deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que está a resposta. Isso aqui está lá na primeira aula, na única aula que a gente fez presencial. A resposta disso aqui está aqui, ó. Então, o que está sendo pedido para vocês é fazer um compilado dessa parte aqui, ó, da aula, desses slides aqui, tá? Principalmente olhando essa equação aqui, ou desenhar essa curva, que eu sei que... Bom, como não era uma prova, né? Como vocês tinham acesso a esses dados, quem colocou essa curva aqui, até confesso que eu não corrigi esse trabalho aqui de vocês, tá? Quem colocou essa curva aqui e explicou alguma coisa, nota 10, ou quem explicou parte dessa curva aqui, dizendo que tem um ponto de equilíbrio nas minhas análises de qualidade, ó. A letra A e a letra B são os custos inevitáveis, ou seja, meu custo de inspeção, o meu custo de laboratório, etc., de medição, para dizer se o produto está conforme ou não. E o C e D são os custos de 100% defeituoso, tá? Ou seja, não testo nada. Então, se eu testar 100% da minha produção, pode ser que fique muito caro, e se eu não testar nada também. Então, o ideal é um equilíbrio entre ambos. Então, é isso que se esperava que vocês tivessem respondido com base nessa equação aqui do Juran. Tá? Mas eu vou olhar lá e também vou ver o que tem e o que não tem. E vou fazer as minhas considerações trabalho por trabalho. Tá? Pessoal, alguma dúvida a mais a respeito das questões aí do trabalho? Se não tiverem dúvidas, nós vamos começar aí com a função perda quadrática, tá? Só um minutinho aí. Retornando aqui, então, pessoal, nós vamos ver na aula de hoje, aqui nessa segunda parte, a finalização do assunto do grau A, tá? Então, o assunto, ele é função perda quadrática. Tá? O que é a função perda quadrática? Aqui fica um pouquinho pobre a explicação sem quadro, mas não tenho dúvida que vocês vão entender. Normalmente um processo ele tem variações, né? Então, como a gente viu lá no exemplo anterior, o nosso aquecedor de óleo tinha variação de 400 ohms, mais ou menos 20 ohms, né? Então, eu aceitava uma... Ficou um quadrado preto aí no meio da tela de vocês? O meu tá verde. Tá um quadrado aí? Um quadrado verde. Tá. Agora vai dar. Agora deve ter saído. Então, ele tem uma variação que é inerente ao processo, que não tem problema nenhum, tá? Essa variação ela é aceita por clientes, pelo mercado em si. No outro exercício lá era um rolamento, né? Que variava de, acho que era 20 milímetros, mais ou menos 4, não me lembro quanto era, mas tinha uma variação. Porém, pessoal, essa variação teve um japonês, para variar, que calculou, olha, se eu fizesse 100% dos meus itens na meta, tá? Se eu não tivesse essa variação natural, tá vendo aqui que eu tenho uma variação natural do meu processo, uma variação normal, uma curva normal entre o limite inferior de especificação e o superior de especificação. Se eu tivesse uma situação ideal,
onde eu produzisse lá, digamos, o meu aquecedor a óleo, 400 ohms, 400 ohms, 400 ohms, se ele não tivesse variação nada, zero variação, quanto eu poderia cobrar mais? Tá? E é isso que a função perda quadrática nos diz. Ela diz, olha, mesmo o teu processo estando dentro das especificações, tu está deixando de ganhar tanto. Tá? Então, as perdas devido à má qualidade para o cliente, perda de tempo, indisponibilidade de produto, insatisfação. Para quem fabrica, tu tem retrabalho, sucata, reclamação de cliente, perda de cliente. Então, perdas mútuas, gastos adicionais com reposição, reparo do produto, etc. Então, sempre tem um custo associado à má qualidade. E é importante considerar essa perda em todas as decisões que a gente tomar. Tá? Nos conceitos clássicos de melhoria, eles terminam quando a gente atinge a condição de produzir todas as unidades dentro da especificação. Porém, que é o que eu falei aqui, ó, na ótica dessa função perda quadrática, os procedimentos de melhoria nunca terminam. Porque enquanto eu não produzo todos os itens com exatamente o valor da meta, eu sempre tenho alguma perda. Tá? Então, o uso dessa função implica numa filosofia de melhoria contínua de qualidade. Porque se eu não produzir todos os itens exatamente no mesmo valor, eu vou ter perdas aqui. Tá, pessoal? Tá? Então, o uso dessa função perda quadrática, ela é, sim, uma filosofia de melhoria contínua. Porque enquanto eu não chegar à perfeição, eu sempre posso melhorar. Tá? E isso é a base do sistema Toyota. Tá? O sistema Toyota, ele tem isso, ele tem esse objetivos impossíveis, né? A busca por objetivos arrojados, impossíveis. O sistema Toyota, ele é um tanto quanto utópico. Por exemplo, estoque zero. Estoque zero não existe. Zero defeito não existe. A perfeição, ela é algo utópico, mas a gente tem que lutar por isso. Tem que tentar, ao máximo, se aproximar disso. Tá? Então, pessoal, na ótica dessa função perdas quadráticas, enquanto eu não produzo todos os itens perfeitos, eu sempre posso melhorar. Tá, mas eu não vou conseguir essa perfeição. Eu sempre vou ter uma variação. E a função perda quadrática vai nos dizer quanto custa essa variação. É isso que ela vai nos dizer. E aí a gente vai ver por que a gente utiliza ou não. Isso aqui pode nos servir como base de decisão para fazer um investimento ou não. Tá? A gente tem 3 tipos de características de qualidade. A nominal é melhor, o que significa? Que eu tenho um valor nominal e um limite superior de especificação e um limite inferior. Eu tenho características de qualidade também do tipo maior é melhor. Ou seja, uma resistência de um material. Quanto mais resistente, melhor. Então, eu não tenho limite superior. Ou características de qualidade do tipo menor é melhor. Uma rugosidade de uma superfície. Eu preciso de uma superfície espelhada, polida. Então, se a minha rugosidade, quanto menor ela for, melhor. Tá? A gente vai ver, pessoal, os casos mais comuns, que é nominal é melhor. Tá? Tem até os slides dos outros, tá? Aqui para frente, mas nós vamos centrar as nossas atenções no caso mais básico do nominal é melhor. Tá, pessoal? Ficou enquadrado de novo aí na tela de vocês? Ou não? Não, agora dá para ver. Não, tá normal. Tá normal, então tá. Vai terminar de novo em 10 minutos aí, mas eu aviso vocês quando chegar mais perto. Então, a função perda para o tipo de característica de qualidade nominal é melhor, ela é empregada para
quantificar quanto a gente perde pela nossa falta de qualidade. E essa perda resulta aproximadamente proporcional ao quadrado do desvio da meta. O que é isso? Aqui o YI é o valor da minha peça, digamos assim, né? Menos a meta. Vamos pegar aquele nosso exemplinho lá do aquecedor, que a minha resistência era 400. Tá? Se eu tivesse, só que era 400 mais ou menos 40 ohms, algo assim, não me lembro. Digamos que fosse 400 mais ou menos 40. Então, uma peça que fosse com 440 ohms ainda era aceitável. Só que isso vai ter uma perda, por ele não ser 400, seria 440 menos 400, tá? Então, L é a perda financeira associada com o desvio da meta. YI é o valor medido para cada unidade, para cada peça, e minha meta, né, ou o meu valor de especificação. E K é um coeficiente de perda de qualidade. Como eu calculo esse coeficiente de perda de qualidade? Esse coeficiente de perda de qualidade, ele é associado a um valor de A0, que isso aqui sempre é um dado do problema, ou a empresa deve saber, deve fazer um estudo para saber, olha, quanto é que custa eu reparar uma peça? Quanto é que custa eu substituir uma peça? Ou refazer um serviço, quando a gente estiver tratando de serviço, né? Refazer uma venda. Então, isso aqui, pessoal, esse valor A0 é sempre um custo de reparo ou substituição do produto, e o delta é sempre o desvio em relação à meta. Então, como eu falei para vocês, daquele exemplo que a gente fez lá, do aquecedor 400 mais ou menos 40 ohms. O delta vai ser sempre esse valor do desvio. Então, 400 mais ou menos 40, o delta vai ser sempre 40. Tá? Ele é sempre o valor máximo longe da minha meta. Por exemplo, ou mais 40 ou menos 40. Então, eu estou sempre 40 distante da minha meta. Ou lá no caso do exemplo do rolamento, acho que era 20, mais ou menos 20 milímetros, mais ou menos 4 milímetros. Então, naquele caso, o meu delta seria 4. Tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui. Uma característica de qualidade de uma peça é o seu comprimento, com especificações 20, meta 20, mais ou menos 4 centímetros. E o seu custo a zero é R$ 32,00 por peça. Tá? Então, aqui, ó, para eu calcular o K, que eu estava explicando para vocês, eu faço a zero, que isso aqui sempre vai ser dado, dividido pelo meu delta ao quadrado. Então, o meu delta aqui é a distância com relação à meta. Não importa se positiva ou negativa, sempre mais ou menos 4. Então, minha distância em relação à meta é 4. Então, delta é 4 ao quadrado. Logo, o meu K, R$ 2,00 por centímetro quadrado. Tendo isso, eu consigo calcular quanto cada peça diferente da meta me custa. Então, se eu produzir uma peça com comprimento de 20, y igual a 20, eu vou ter um custo zero. Por quê? Porque ela é uma peça perfeita. Ela é uma peça igual à meta. O meu desvio em relação à meta é zero. Logo, esse termo é zero e o meu custo passa a ser zero também. Tá? Por isso que a gente diz que sempre que eu produzo algo diferente da minha meta, da minha especificação, eu tenho um custo quadrático associado. Ó. Por isso que é função perda quadrática. Tá? Porque eu sempre vou ter valores positivos dessa perda. A minha perda, eu nunca vou ter uma perda negativa. O que significa uma perda negativa? Um ganho, né? Então,
eu fazer uma peça diferente da minha especificação, eu nunca ganho com isso, tá? Só que aqui, pessoal, então, ó, se eu produzir uma peça com um comprimento de 21, a minha perda vai ser R$2 por peça. Se eu produzir uma peça com um comprimento de 22, vai ser R$8 por peça. E assim por diante. Só que os processos, pessoal, normalmente a gente não tem acesso ao comprimento de todas as peças. E eu não vou ficar calculando aqui, ó. Eu posso ter uma peça de 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, eu posso ter infinitas peças aqui no meio, né? Então, pô, eu tenho o custo da peça de 20, de 21, de 22, de 23, de 24. Eu poderia ter o custo da de 19, deveria, né, de 19, da de 18, da de 17, da de 16. Todas essas peças estariam em especificação. Mas como é que eu vou fazer esse custo para todo o meu processo, para todo o meu lote? É humanamente impossível a gente ficar calculando peça por peça. Então, a gente tem o que a gente chama de uma perda financeira média por unidade de um lote, tá? Então, a perda financeira média nada mais é do que aquele mesmo cálculo, só que em vez de eu usar o comprimento de cada peça, eu vou utilizar a média do meu processo. E, além da média, a variabilidade do meu processo ao quadrado. Então, eu tenho sempre termos ao quadrado. Tá? Essa variabilidade é o desvio padrão S. E aqui, sempre aquele desvio padrão pelaquela formulinha que eu coloquei, tá? A média das amplitudes dividido pelo D2. Porque nem sempre a gente vai ter os dados mãe. Se eu tiver os dados mãe e calcular por aquela fórmula, não está errado. Mas se eu não tiver os dados mãe e calcular pela fórmula do desvio padrão, vai estar errado. Tá? Então, aqui o desvio padrão, a gente sempre utiliza aquela formulinha. Tá? Pessoal, eu vou voltar aqui nesse tópico. O nosso tempo aqui, peço desculpa para vocês, mas está acabando de novo. Eu sei que é sempre complicado sair, voltar. Mais uma vez, peço desculpa para vocês, tá? Mas vamos encerrar aqui. Eu vou salvar o vídeo e a gente volta aqui em 5 minutinhos, tá? Mais uma vez, peço desculpa para vocês, mas é as ferramentas aí que melhor se aplicaram aí. Espero todos aí em 5 minutinhos, tá ok? Um abraço.